Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai começar hoje a aula de filosofia do 7º ano. Sejam muito bem-vindos pós-recesso. Recapitulando o que nós estávamos fazendo antes. Nas aulas passadas, né, a gente estudou sobre a cultura, né? A gente teve as avaliações e eu dei mais um pouquinho de cultura brasileira. Eu ainda estava no capítulo 8 pós-avaliações, tá? Porque eu não tinha dado tudo antes da avaliação. Então, já foquem nessa parte aqui, principalmente da questão do indígena, né? E todas as policulturas que nós temos na nossa nação, talvez tenha uma questãozinha aí desse final do capítulo, tá bom? Numa próxima atividade avaliativa. Ok, nós falamos então que o Brasil é um país pluricultural, absurdamente, por causa da sua história. A gente está estudando isso em geografia, está estudando isso em história, né? Em que todo esse descobrimento, olha as aspas, né? Que a gente já falou sobre isso na sala de aula ainda, sobre essa descobrimento para quem? Para o europeu do Brasil ou do território, porque os indígenas já estavam aqui, tá? Descobrimento também para os africanos, que foram trazidos, né, sem sua vontade para cá, para o nosso território nacional. Então, todos esses grupos, dos nativos que já existiam aqui, os grupos que estavam na Europa e os grupos da região da África, né, eles vão vir em peso para cá, formando um país absurdamente miscigenado, tá? Tão miscigenado que, assim, aí a gente pode pensar um pouco sobre um conceito filosófico. Gente, eu achei vários canais de filosofia muito interessantes no YouTube. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, tá? E de vídeo rápido, tipo, 3 minutos explica um conceito muito profundo, assim. Muito interessante. E aí, eu fiquei fazendo isso nas férias, no recesso. Aí eu fiquei... tá, o que eu tava falando, né? Nesse conceito, já que a gente pode pensar em miscigenação, agora entrando em filosofia, você pode pensar, é tão miscigenado assim quanto a gente pensa? Vamos dizer que em algumas regiões, porque apesar de nós sermos um grupo muito misturado, né, entre etnias, entre grupos diferentes, entre países diferentes, continentes diferentes, alguns foram de modo fácil, outros não, né? O africano mesmo, quando ele veio para cá, ele não era bem tratado pelos europeus, né? As mulheres sofriam muito e muitos de nós somos misturados exatamente por filhos de ou descendentes, né, de violência, tá? E não dá para falar de história do Brasil ou da miscigenação do nosso território sem falar que foi um processo violento. Nem sempre foi um processo de pelo amor a gente se misturou entre os grupos diferentes, tá? Infelizmente. E aí a gente vai falar sobre isso na cultura de miscigenação que a gente está comentando, o quanto isso é realmente miscigenado. A gente realmente é misturado? Eu acho que alguns pontos sim, outros não. Se a gente olhar, por exemplo, o Sul, a gente tem muito mais descendente de europeu do que descendente, por exemplo, de africano ou de indígena. Tanto que o alemão é muito falado nessa região sul, né? É quase que uma língua oficial, porque praticamente todo mundo fala, tá? Ainda mais quando você vai lá para a região bem para o sul, quanto mais para o sul, mais você vai encontrar gente muito mais clara, que não misturou tanto, né, as suas raízes, não misturou tanto os seus povos, tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? A gente está discutindo, então, o quesito de que essa miscigenação que a gente fala do nosso país talvez não seja tão miscigenado quanto deveria ser. Porque a gente ainda tem um pouco de dificuldade como se vê um só povo, tá? E em compensação, se você for para a região do Nordeste, por exemplo, o negro ou o próximo, né? A todas as variações, quanto mais retinto ou menos retinto, mas de toda forma, diversas tons, né, de pele, cultura negra, né, é muito mais frequente do que o loiro, né, europeu, que tem na região sul. Então, apesar dessa miscigenação que a gente está falando, as características do nosso país ficaram bem marcadas, né, entre cada região. Aí, se você pegar, por exemplo, a região do norte,
Apesar de ter também uma influência negra muito forte, porque também foram muitos negros para lá, o sangue indígena, de uma certa forma, é muito mais presente, né? Então, a gente está começando a pensar um pouco mais sobre que tipo de miscigenação é essa tão frequente na nossa nação. É miscigenado porque somos todos descendentes de vários grupos diferentes. A gente discutiu isso em sala, né? A gente falou sobre isso, todas as nações que nós descendemos de alguma forma. Mas, culturalmente, ainda somos bem excludentes em várias coisas, né? Achando que a minha cultura, de uma certa forma, está mais certa do que a do outro, porque é diferente, tá? Ou porque é de uma nação, ou descende de uma nação que a gente considera inferior. Tá bom? Por que eu tô falando sobre isso tudo? Tô, de uma certa forma, dando um gancho para vocês, capítulo 9, que a gente vai falar sobre preconceito. Lembrando também que a gente finalizou a aula passada sobre o manifesto antropofágico, que é aquele movimento que eu expliquei para vocês, que aconteceu de arte, né, arte moderna, ou a Semana de Arte Moderna que aconteceu no Brasil. A gente vai estudar isso no 9º ano, mas quem gostar de pesquisar um pouco mais sobre cultura, arte e história, gente, a Semana de Arte Moderna é um dos grandes marcos artísticos do nosso país. Então, é uma semana importante. Você vai achar muito mais poesia e algumas letras de música sobre essa semana. E quadros, muitos, muitos quadros. Aproveita, dá uma olhada. Vocês não precisam depender todos dos professores, tá? Sejam autônomos sobre o conhecimento de vocês. Eu sei que às vezes é difícil a gente estudar de casa, mas muitas das coisas que eu aprendi, eu não esperei meus professores falarem, tá? Até porque aqui nós estamos como mediadores do conhecimento. Então, eu estou aqui para apresentar uma coisa para vocês poderem pesquisar mais. É um resumo. Pensa, o que a gente já falou sobre filosofia, né? Que qualquer pergunta é uma pergunta no mar de outras possibilidades. E por mais que você seja a pessoa que mais sabe sobre determinado assunto, você nunca vai saber tudo sobre algo. Então, por que não estudar, ler, pesquisar? Vai atrás. Vocês precisam fazer isso também, entende? Nem que seja meia hora por dia, além das coisas que vocês já fazem de atividade, tá? Eu sei que às vezes vou estudar mais um pouco. Gente, meia hora. Em vez de assistir um episódio de alguma coisa na Netflix, para meia hora para estudar bem um assunto, sabe? E a gente falou, né, da Semana de Arte Moderna e o quanto essa semana tinha a ideia de que retenha o que é bom da pessoa de fora e faça a arte à nossa maneira, a arte brasileira. O que seria essa arte brasileira? E aí, no capítulo 9, a gente vai estudar uma outra linha, tá? É uma outra área. Agora, é a questão do preconceito. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Não dá para viver, né, sem estudar um pouco na vida sobre o que é o preconceito, tá? Nenhuma pessoa sabe tudo. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Vixe, tem muita coisa que eu não sei ainda. Tem muita coisa que minha professora da faculdade, que é pós-doutora e já tem mais de 80, também não sabe, entende? O mundo é enorme e temos muito a aprender. A gente precisa começar a pesquisar, sabe? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela sobre o preconceito. Nossa, ficou tão xoxo, né? A gente discutiu um pouco sobre o preconceito quando a gente falou sobre cultura, né? A ideia, por exemplo, de que o que eu vejo, a gente falou, né, sobre preconceito e preconceito. E a ideia do preconceito é quando eu julgo que determinado, por exemplo, eu sou melhor do que você de alguma forma, sem nem te conhecer. Ou a minha opinião acima de alguém ou alguma coisa não está construída em base de análises, conceitos, coisas bem estruturadas, apenas sobre algo que eu pensei, eu acreditei aquilo como a única verdade possível e tratei a pessoa daquele jeito, né? Ou como a gente, acho que vocês estudaram acho que no capítulo 7, talvez? 6? Não? Preconceito e preconceito, a gente estudou, não estudou? Estudamos.
Então, a gente falou, né, um pouquinho, estou recapitulando aqui com vocês, mas a ideia é. E agora eu não sei se foi com vocês, mas tudo bem. A ideia é que, por exemplo, quando você. A ideia. Quais são as diferenças, resumidamente, né? Preconceito, quando é separado, né? É a divisão. Aqui, ó. Quem que é use máscara? É a divisão entre o juízo. Desculpa. Quando é divididinho aqui, ó, preconceito, é quando você automaticamente para e pensa, olha, eu conheci aquela pessoa, tô olhando, acho que ela não é muito legal, não. Olha a cara dela de enjoada. Ela não deve ser muito legal. Então, quem que é essa pessoa? Boa tarde. Quem é você? Use máscara. Não sei quem é. Coloca seu nome aí, por favor. Ah, tá. Beleza, Fabiano. Tenta colocar. Gente, eu sei que vocês aqui já sabem colocar o nome de vocês no link. Então, coloquem, tá? Quem não tem ainda. Por quê? Às vezes, uma coisa é quando você tá com o nome de seus pais porque você não sabe mudar. Outra é vocês ficarem mudando. Toda hora alguém muda. Isso, eu quero saber quem é que tá entrando na sala, tá bom? Gente, então, como a gente está falando, né, a ideia do preconceito. Quando a gente fala de preconceito, ele está relacionado, por exemplo, eu olhei para alguém ou alguma coisa e sem pensar duas vezes eu já imaginei. Ah, digamos que chega alguém na sala que olha meio torto para vocês, automaticamente vocês não gostam da pessoa, acham que essa pessoa é chata, é metida ou alguma coisa assim. E aí você conhece a pessoa e ela é uma pessoa fantástica. Não falar mal do livro pela capa, pode ser a mesma ideia. Você entendeu a ideia, sim. É essa a ideia. Em compensação, quando a gente fala, aí você conhece melhor a pessoa e ela se torna uma das suas melhores amigas, sabe? Aí eu quero que você pense agora, por exemplo, qual que é a diferença então do preconceito? Quando a gente fala de preconceito, é um juízo de valor que você vai seguir ele como se fosse conceito. Quando a gente fala sobre conceito, por exemplo, é a definição. Se eu pergunto o que é isso aqui, vocês sabem que isso daqui é um branquinho ou um corretivo, né? De caneta que você pode passar e você apaga as coisas. Isso é um conceito disso aqui, tá? Quando eu falo então do conceito, eu estou conceituando que eu sei como usa, sei mexer, né? Mas quando você fala de um preconceito, é assim, eu estou vendo, mas automaticamente eu falo, isso aqui não presta, porque eu nunca usei e eu não quero também usar porque não vai prestar, sabe? Isso acontece muito com pessoas. Se a gente olhar, por exemplo, agora que a gente vai estudar Brasil, né? Essa parte de história do Brasil. Vocês vão ver a questão como os negros eram tratados como animais. Realmente como animais. Não eram que eles consideravam homens que eram desvalorizados. Não, achavam-se que esses homens negros eram animais. Então, que poderiam ser tratados como animal. E assim, o pior tipo que a gente pode tratar um animal, né? Pensa um cavalo que a gente usa ele carregando toneladas de coisa. O cavalo vai aguentar? Não, ele não vai aguentar. É difícil, é pesado. E o coitado é um animal, não era para isso, né? Que ele foi criado. Mas enfim, a gente usa eles para essas coisas. Era a mesma ideia que usavam os negros como animais, tá? Que tinham. Ai, é difícil de falar, porque realmente o pensamento da época era esse, tá? E é uma forma preconceituosa. Eles não queriam conhecer, não queriam ver como pessoas que estavam sendo maltratadas, tá? Fez sentido até aqui a ideia do preconceito? No livro de vocês, né, na página, eu falei, quem tiver com o livro, pega aí, página 41, tá? Eu tô. O preconceito é uma discriminação dirigida a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em razão da sua orientação religiosa, sexual ou cultural, classe social, modo de vestir, entre outros aspectos.
As redes sociais, a escola e a família, algumas vezes reproduzem o preconceito, gerando assim um ciclo interminável de intolerância. A gente já vai falar sobre isso, mas eu quero que vocês foquem peraí, desculpa, é que o Fabiano falou que ele assistiu The Last Kingdom e que vai ajudar. É que ele não, a gente não entra muito sobre a história da Inglaterra, que é a parte que ele entra, sabe? No Brasil nem tem muita coisa escrita sobre isso em português, é quase tudo em inglês. Mas eu assisti, é uma série muito boa. É uma série fictícia, viu? Não é bem histórica, mas o rei principal, Frederico, tá, é real, ele era. A Constituição brasileira deixa claro que é um crime o preconceito. Explica os feudos, sim, explica a ideia. A Constituição brasileira deixa claro que é crime o preconceito, sim, independente de que forma de preconceito, tá? E aí, aqui tem algumas formas que eu trouxe para vocês e o livro de vocês cita, né? Algumas tem aqui, outras não, mas o livro de vocês cita preconceito religioso. No Brasil, por exemplo, nós temos forte preconceito religioso sobre religiões de matriz africanas. A gente discutiu isso quando a gente falou sobre a história da África, né? Na questão do candomblé, na questão da Umbanda, e outras símbolos e significâncias de matrizes africanas, né? No Brasil, as pessoas têm até dificuldade de falar que são de alguma dessas religiões por causa do medo da discriminação e do preconceito. Esses dias até, esse mês? Gente, esse mês tá tão longo, mas acho que foi, entre o fim do mês passado e esse, tinha uma... É só preconceito desse tipo que tem, de matriz africana? Não, existem outros, tá? E, por exemplo, tinha uma casa de alguém católico, eu imagino, e eu não sou católica, tá? Eu estou falando o vídeo que eu vi, tá bom? E o cara, a casa era dele, ele tinha colocado acho que é uma Virgem Maria, talvez, eu acho, e ele tinha colocado no muro da casa dele, sabe? Pro lado de fora da casa dele. Ele colocou aquilo ali porque na crença dele e tudo mais, ele era para abençoar, né, a rua e as pessoas, tudo mais. Ainda mais esse momento difícil que o Brasil está passando. Aí foi uma mulher lá na rua e queria quebrar, e quebrou de fato a estátua. Isso é muito complicado. E no Brasil, isso é crime, tá? Porque, como o Antônio colocou, né, que a Constituição discrimina, ou seja, coloca como crime, né? O preconceito, ela pode ser presa ou pelo menos pagar algum tipo de indenização, porque é a crença do outro. Você não pode interferir na crença do outro, entende? E aí você tem, por exemplo, países que são ditatoriais que não aceitam de jeito nenhum a a religião cristã, por exemplo, principalmente a Coreia do Norte é um dos países de maior perseguição, né, da religião cristã, mas aqui no Brasil a maior motivo de discriminação e preconceito religioso é os de matriz africanas, tá? Tipo de preconceito, cor de pele é um tipo, sim, com certeza. Riqueza ou pobreza, então ele fala aqui, classe social, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, aí eu falo sobre isso. Mas é isso aí que você está falando, sim. Riqueza, pobreza, religião, gordo e magro, sim. No Brasil, por exemplo, a gente chama a questão do gordo que você está falando de gordofobia, né? Que automaticamente, porque você viu, o livro nem traz isso, mas eu acho importante falar isso com vocês. Vocês sabem que eu sempre gosto de trazer um pouco mais, né? Eu não me contento com as coisas. Meia hora de aula e eu ainda falo mais do que deveria. Quando a gente fala, por exemplo, um conceito gordofóbico, aquela pessoa é gorda, necessariamente, pode ser como algo ruim, a pessoa pode ter mais quilos do que o normal, considerado normal, aí a gente vai discutir o que é normal, de novo, que a gente já discutiu no início do ano, né? E
a gente pensa, ah, essa pessoa é gorda ou tá fazendo gordice como algo negativo. Já te respondo isso aí. Peraí um pouquinho. Deixa a gente falar sobre a questão do gordo, que aí eu volto sobre isso que você tá falando. Então, na questão da gordofobia, né? É a forma que você fala como algo ruim, pejorativo, tá? Às vezes a pessoa pode estar realmente acima do peso, pode ser gordo, e é uma característica. Por que ser gordo é uma característica negativa? Em compensação, quando a gente fala, por exemplo, ser magro é uma característica positiva, né? Na nossa sociedade. Se você olhar, quando eu pergunto para vocês, quais são suas características? A maioria pode até colocar que é magro. Mas se você tivesse gordo, a maioria das pessoas tem ainda dificuldade de entender que isso é uma característica normal. E, por exemplo, eu tô um pouco acima do peso, mas não tenho nenhum problema de saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde, mas não necessariamente ela tá sempre ligada ao meu peso, tá? Porque a questão do peso pode ter várias outras coisas ligadas, pode ser algo emocional. Mesmo assim, mesmo se for, o que a gente tem a ver com isso? Entendeu? A ideia do preconceito é, de uma certa forma, você pensar que o seu pensamento é melhor que o do outro. E você querer embutir o seu pensamento no pensamento do outro. Como o único certo ou mais certo e aceitável. Tá? Eu sei que vocês estão colocando várias coisas importantes. Eu já volto pro chat. Eu só quero terminar esse parágrafo aqui, aí a gente volta pro chat, tá? Eu tô com ele aqui aberto, olhando. Ele fala, né? O preconceito é uma discriminação. Pode grifar essa parte, é o segundo parágrafo aqui. Preconceito é uma discriminação regida com uma pessoa ou um grupo de pessoas em razão da sua orientação religiosa, a gente falou, sexual. Aí a gente vai entrar, eu vou falar pouco sobre isso, até porque a gente não tem tempo, e o livro foca na religiosa, e eu sei que vocês têm dúvidas sobre isso aqui no chat. Tá escrito. Opa, mais coisa. Professora, se eu não concordar com algo, religião, preconceito, ou LGBT, né, que são, e outras derivações, eu serei preconceituoso? Eu acredito, ou as coisas que eu leio e vejo, que depende das suas ações, tá? Porque você pode não concordar e ficar para você. Outra é você bater na pessoa, por exemplo, São Paulo, Avenida Paulista, uma das maiores avenidas, né, do Brasil, uma das mais importantes, com certeza, se não a mais importante. E um ano antes de eu vir morar aqui em Campo Grande, tinha um casal, eu não lembro, eu acho que eles eram dois rapazes, eu não me lembro direito. Sei que alguém viu os dois, pegou uma lâmpada dessas compridas de LED e tacou na cabeça dele. Quebrou a lâmpada, saiu sangrando. Mesmo que você não concorde, é isso que eu quero que vocês pensem. Por uma questão religiosa, por exemplo, para quem é cristão aqui, eu entendo que às vezes pode parecer como é que a gente vive, né, nesse mundo. A Bíblia fala, por exemplo, que a gente não deve se moldar, né, aos padrões do mundo. E eu sigo isso, mas não necessariamente eu tenho como obrigar o outro a seguir, entendeu? É complicado, gente. Toma cuidado com as suas ações. Como que você demonstra essas ações para o outro? E que tipo de amor você está mostrando quando você toma esse tipo de atitude? Não necessariamente de agressão física, mas a forma que você fala. Por exemplo, quando a gente fala, né, do negro. Você dá palavras, né, que a gente muda hoje em dia, está tentando mudar, né, no vocabulário. Você está denegrindo alguma coisa. Denegrindo a ideia de é algo ruim porque é negro. Então, no vocabulário, acho que até a Ila estava postando esses dias, né, sobre vocabulários que a gente pode reformular. E são coisas que são preconceituosas e a gente fala. Meu avô tinha uma fala horrível quando eu era mais nova. Hoje em dia ele já é falecido, mas tudo que a gente fazia de errado quando era pequena era, tá fazendo serviço de preto. Nossa, eu ficava doida com isso. Só porque, por que uma coisa tá ligada à outra?
Então, o que você está falando, o que você está agindo, como que você está agindo com o outro, independente se você concorda ou não com a vida do outro. Isso aí é outra coisa. Preconceito é crime, independente se é por sexualidade, religião, cor, cultura, tá? Cultura discriminada no Brasil, por exemplo, a cultura cigana, que eles são nômades, né? E a gente considera quase como uma comunidade à parte. Aqui no Campo Grande não tem muito, São Paulo tem bastante. Mas eles são maltratados assim, nem acho que pessoas, moradores de rua, são tão maltratados quanto os ciganos. Deixa eu voltar aqui pro chat. Podemos dizer que o preconceito julga as formas de viver dos outros, afetando indiretamente a cultura? De uma certa forma, sim, porque a gente não consegue respeitar a cultura e ela acaba tendo uma dificuldade até de ter trocas e evoluir, mudar, trocar, né? Então, afeta, porque a gente não consegue modificar até a cultura porque a gente barra. Se a cultura do outro é sempre ruim, eu nunca vou aprender nada com o outro. E qual é a verdade das coisas? A filosofia não acredita em verdades, né? Dentro da filosofia, tá? Aqui estamos na aula de filosofia, nós temos linhas de pensamento filosófica. E aí, por isso é que eu ensino tantos filósofos diferentes, com pensamento diferente para vocês. Porque nem entre eles seguem. A ideia da filosofia é uma forma de um caminho para se seguir, tá? E mais do que filosofia, esse livro aqui de vocês, eles também ensinam sociologia. Então, é como viver em sociedade, como interpretar essa sociedade que você está vivendo. Não é só filosofia, né? O preconceito é uma discriminação dirigida a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em razão de sua orientação sexual. Sim, é o que está escrito no livro, né? Grifa essa parte, bota um asterisco, coloca um i bem grande, que eu colocava no meu livro, que era para informar que isso é importante. Aí, quando era importante para a vida, eu colocava um i e um v. Importante para a vida. Ui, peraí que ela... I e v. Peraí, tem um monte de coisa no chat. Se pensarmos direito, todo preconceito é etnocêntrico. Com certeza, com certeza. Eu acredito que é por isso que colocou até no capítulo anterior sobre isso, né? A ideia da etnocentria em que o meu modo de vida é o único ou superior aos outros, tá? E aí a gente fala historicamente como isso foi construído. Se a gente olhar nazismo, fascismo, gente, quem não sabe sobre isso e vai esperar o 9º ano, com certeza eu não esperei. Quando eu estava na escola, já tinha pesquisado sobre isso muito antes, porque eu gostava de estudar sobre o assunto. Eu queria entender os pensamentos de política e por que as pessoas faziam isso, entende? Sempre gostei, né, dessa parte. E eu não tô falando só porque eu era nerd ou alguma coisa assim, não, até porque nem sempre eu fui boa na escola, eu tinha muita dificuldade com a aprendizagem. Mas eu nunca deixei isso me abalar. Sempre estudei muito, mais do que todo mundo, na verdade, da minha sala. Mas sim, tem muito a ver com etnocentrismo, quando a minha visão de mundo é a única que eu quero colocar para todo mundo. E aí, como eu disse, né, nós temos o nazismo, vários processos de escravidão histórica, e aí nós temos, no nazismo, por exemplo, que judeus, gays, ciganos eram exterminados em campos de concentração, em câmeras de gás em que as pessoas entravam e eram esse gás entrava para que morressem 80, 90, 100 pessoas de uma vez em 30 segundos, só porque eles pensavam ou eram de um jeito diferente. Por exemplo, por não ser tão branco ou por não ser de uma etnia ariana, né? Entre outros momentos históricos bem difíceis, né? Isso aí que você falou já é violência, já passou dos limites. Então, a violência só existe a violência física? Porque a violência psicológica de fala e de emocional também existe, né? Se a gente for pensar bem. Então, por isso é que às vezes a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente fala com o outro também, tá? Por exemplo, meu cabelo, ele não é crespo, né? Ele é cacheado, mas a minha mãe sempre teve muita dificuldade de cuidar dele, porque ele é muito volumoso. E eu sempre fui chamada de cabelo de pichain. Mas aí você pensa para uma pessoa negra
que tenha um cabelo crespo e sempre considerado um cabelo ruim por ser crespo, pichain ruim, a vida inteira escutando esse tipo de coisa, e mesmo que seja por uma forma de brincadeira. Aí você assiste um filme ou alguma coisa assim, e o protagonista nunca é alguém que você se identifica ou se parece, você... Isso não vai afetar quem você é? Acaba afetando, gente, é impossível. É uma forma de violência psicológica, mesmo que seja por brincadeira. Esse tipo de brincadeira não deve mais ser existida. A gente já está muito na frente disso, né? Para pensar e raciocinar sobre as formas que a gente está vivendo. Lembra que a gente falou sobre a ação que a gente toma, a fala que a gente tem duas consequências, positivas ou negativas. Então, cuidado com o que a gente fala também, não só com as nossas ações. Não existe só violência física, existe violência psicológica também. Se uma pessoa gorda está com febre, vai falar que é a gordura dela, mas com o magro, está com febre, fala que é normal, que é uma febre que todo mundo pega. Se um negro está com uma moto top, fala que roubou. Ou que vai roubar alguém, né? A gente tem essa mania. Eu vou explicar em história por quê. Mas a gente foi construído, né? Para sempre achar que as pessoas de comunidade são perigosas de alguma forma, né? E automaticamente são os negros ou pessoas mais morenas, pardas. Sofrer preconceito. Eu tô lendo aqui o chat, tá? Sofrer preconceito não é motivo para se vitimizar. Tipo um cara negro sofre preconceito e tudo de errado que acontece na vida dele se vitimiza, usando a desculpa que é negro. É minha opinião. A gente precisa tomar. Acho que a raça humana não evoluiu muito. Esse conceito de Darwin é meio complicado sobre a evolução, porque a gente ainda tem muito que mudar. Mas sobre isso, essa palavra vitimizar é bem complicada. A gente não tá na pele do outro, né? Eu não posso dizer para você como alguém branca, né? Que sofreu preconceito de alguma forma. Mesmo como mulher. Por exemplo, mulher também sofre várias formas de preconceito, né? Mas eu sou uma mulher branca, então já tenho algumas facilidades que uma mulher negra teria mais dificuldades, né? Mas a gente fala sobre vitimizar e... Ai, como é que eu vou conversar isso com vocês? Estou pensando, tá? Mas é que quando a gente fala de vitimizar, você está dizendo, então, que a nossa sociedade não é preconceituosa de alguma forma. Por quê? Como eu já expliquei isso para vocês, eu nasci numa comunidade, né? Nasci numa favela, vivi lá até uns 11 anos de idade. Eu e o meu primo fomos os únicos, e agora meu irmão tá terminando, mas fomos os dois únicos da minha rua, e nós éramos em 30 crianças, eu acho, que terminaram a faculdade, os outros nem conseguiram terminar a escola, a maioria deles, tá? Por quê? Por uma consciência, a maioria era negro, a maioria, porque eu vou, de novo, a gente vai voltar a isso em história. Quando a gente for estudar escravidão, eu preciso explicar isso para vocês, não dá para pular isso. Mas quando aconteceu, gente, coloca no chat o nome de vocês que vai acabar a aula. Quando aconteceu a libertação, né, da escravidão, nunca existiu um movimento de cuidado dessas pessoas, tá? Então, por exemplo, pensa, eu quero que vocês pensem, como se fossem vocês. Você, então, é um homem, pode ser, de... Pode ser a idade que vocês têm, de 13 anos, mais ou menos. Digamos que ele tem uns 13 anos, aconteceu a abolição da escravidão e
como agora o seu dono ia ter que pagar de alguma forma a manutenção dele, ele falou assim: ah, não te quero mais. E ninguém contratou. Você tem 12, 13 anos e você vai ter que viver nesse Brasil sozinho, sem família, porque te tiraram da África de alguma forma e ou então da sua família quando você nasceu, a sua mãe ficou numa fazenda e você foi vendido quando era bem pequeno. E você trabalhou a vida inteira e sendo chicoteado, né, na fazenda e agora você não tem para onde ir. Eu quero que você, a gente tem menos de um minuto, eu quero que vocês parem e pensem sobre isso e como o nosso país foi construído, porque ele foi construído assim. Quando a gente fala de vitimizar, a gente é um pouco complicado nesse quesito, porque eu não tive a mesma vida que eles. De novo, eu sou uma mulher branca. Para mim foi muito mais fácil, em vários momentos. Mas eu vejo os meus amigos quanto é difícil.